Esse papo começa num café da manhã. A gente está aqui em Pipa e esse café da manhã aconteceu no Hotel Nani, em São Miguel do Gostoso. E eu estava conversando com minha esposa e companheira de vida, Fabiana, e se aproximou um funcionário do hotel, Francisco, e a gente começou a conversar. Começou a conversar sobre a vida, como estavam as coisas, sobre a pousada, sobre o hotel, sobre o segmento. De repente, do nada, a gente começou a falar de filosofia. E a gente se pegou falando de Nietzsche, e Platão, e Aristóteles, e os filósofos modernos, e a gente foi trocando ideia de livro. Passou um tempo, a gente começou a perceber que não era filosofia, a gente estava falando sobre nossa vida. Do nada, Francisco vem com uma frase que eu achei bem interessante, e foi essa frase que me trouxe aqui. Ele disse o seguinte: Fred, a minha sensação hoje é que parece que para ser alguém, a gente tem que ter determinado bem. Aí eu falei: "Nossa, isso faz todo sentido", porque a corrida que a gente está vendo hoje, esse mundo acelerado que a gente está vendo hoje, a gente está olhando muito mais para o ter do que para o ser. Então, muitas vezes, para eu ter aquela ser aceito, para que eu tenha um pertencimento que é tão necessário, eu preciso ter um determinado relógio, eu preciso fazer um curso que não estou nem preocupado com o que eu vou aprender lá. Estou preocupado em fazer parte daquele grupo. E ter o certificado parece que é uma chave para aquilo. Mas também tem outras coisas que a gente vai comprando e comprando, e aí o ter humano acabou transformando as coisas em sem função real. Um relógio, hora, estética. Mas hoje o relógio diz assim: ó, olha o que eu tenho. Porque para ser alguém, eu preciso ter o bem, ou diria, os bens. E quando a gente olha o ter e a gente olha o bem, a gente deixa de olhar o ser. E esse papo nesse café da manhã com o Francisco, onde tudo começou, eu não posso nem dizer que o Francisco é o funcionário do Nani, porque foi ali que eu percebi e me perguntei como é que encontrar ser humano está tão raro hoje em dia. Alguém que está presente sem incomodar, alguém que está ali e conversa sem querer impressionar. E aí me veio uma outra pergunta: quem é você quando não está querendo impressionar alguém? Quem é você quando não precisa impressionar alguém? A gente conversando lá e disse assim: será que o ser humano está morto? Aí a gente começou a filosofar, como é bom filosofar, não para chegar às respostas, mas às perguntas que nos levam a nos questionar e a perceber o que está acontecendo ao nosso redor, para a gente sair do piloto automático, para a gente entrar num nível de consciência que nos permita entender e aí ter escolhas conscientes. Então a gente conversando, se tá, se o ser humano está morto, e na nossa opinião não está, ele está muito machucado, ele está muito dolorido. E esse ser humano dolorido, machucado, foi abrindo espaço para o ter humano, porque quando uma coisa se ausenta, outra ocupa lugar. E aí a gente começou a colocar coisas em lugares que coisas não caberiam. E a gente começou a valorizar coisas que ali não deveriam ser valorizadas. E a gente deixa de olhar o ser e começa a valorizar o ter. E a pergunta que nos veio também foi: na verdade, se o ser humano não morreu, ele não precisa ser ressuscitado, porque o que está machucado precisa ser acolhido. Então, talvez o que a gente precise para que o ser humano volte seja valorizar o ser humano, independente do bem que ele tem, a gente valorizar o nosso lado ser humano, nos questionar mais sobre o porquê a gente tem certas coisas, que corrida a gente está correndo. Porque, vamos pensar um pouquinho,
Se eu entro numa corrida que eu considero, no meu ponto de vista, infinita, porque quando eu compro um relógio, outro compra um relógio melhor, e eu vou comprar um melhor. Quando alguém faz um curso, surge já outro curso. Alguém muda de IA porque alguém está dizendo que aquela morreu e se você não tiver essa, você não é ninguém. Então a gente deixa de usar as coisas que realmente fazem sentido na nossa vida, a gente começa numa jornada inconsciente, que eu chamo de correr atrás do vento, porque você jamais vai alcançar isso, e que eu chamo de jornada infinita. Ela nunca termina. E no nosso ponto de vista, naquele café da manhã massa no Nani, a gente começou a refletir que a comparação, que é a base do ter humano, é a comparação, é o início do fim da alegria e do prazer que a gente pode ter na vida. Porque a gente deixa de olhar para a gente e passa a olhar para o outro. O que eu vou vestir é para impressionar o outro, para mostrar que eu consegui. Muitas vezes sem ter conseguido. E aí a gente cai nessas armadilhas do fake it until you make it, você faça até, finge até você chegar lá. E a gente cai nessas manipulações, porque o que acontece com o ser humano? Ele é muito acelerado, ele quer chegar logo lá. Outra coisa que esse papo trouxe foi que onde há aceleração, há controle e manipulação. Porque se eu estou acelerado, eu não penso. Se eu estou acelerado, eu estou fazendo alguma coisa porque alguém disse, eu não me questionei, eu não vi se fazia sentido e eu começo a fazer aquilo. Ou seja, num mergulho, eu vou na apneia a vida toda, quando eu deveria pegar um cilindro e mergulhar. Porque certas coisas na nossa vida exigem profundidade. E a gente chega na profundidade. Um dia desse eu estava vendo um podcast com o Miguel Nicoleles, ele falou assim: é preciso pensar filosoficamente. E pensar filosoficamente é fazer as perguntas que a gente precisa fazer. As perguntas que ninguém está fazendo. Porque as perguntas que ninguém está fazendo, ou que você pode não estar se fazendo, é que vão te trazer à luz para aquilo que realmente faz sentido para você. Entender o seu dharma nesse mundo. Ou seja, você veio aqui para quê? Porque toda vez que a gente sai da retação, a gente vai para um professor da vida que é o karma. Diz: olha, vem para cá porque você está aqui para isso. Só que, ao olhar mais para a janela, e o John Maeda disse que o espelho é a única janela da nossa casa que não mostra o lado de fora. Ou seja, é o espelho que nos mostra. E a gente não está olhando muito nesse espelho. A gente está olhando muito mais para a janela, porque o ter humano olha o que o outro tem e começa a desejar o que o outro tem, porque acha que é o único meio possível para ser reconhecido. E veja que tudo isso que eu falei vem de um sentimento humano, que é o sentimento de pertencer, que é o medo de não ser suficiente. Isso é humano. Então o problema não é ter humano. O problema é o ter humano ser grande demais e engolir o ser humano. Esse é o principal problema. E o que mais me deixa animado é saber que toda essa reflexão na minha vida começou num café da manhã, num bate-papo com um dos maiores seres humanos que eu conheci recentemente, sem ninguém querer impressionar ninguém, porque eu sei mais isso, você sabe mais aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E esse pensamento filosófico e esse diálogo filosófico nos levou a entender isso. E eu estou aqui hoje, não é porque eu descobri as respostas, né? Como é que eu vou ser menos ter humano? Eu estou aqui hoje porque aquela pergunta, se o ser humano está morto, lá com Francisco no café da manhã, me impactou muito. E uma simples pergunta me tirou de um piloto automático, porque muitas vezes eu sou ter humano. Eu tenho coisas que eu tive porque alguém tem. E aí depois eu me questiono. Sabe aquelas coisas que a gente compra, acha legal, aí daqui a pouco sai outro, eu diz, pô, isso aqui não serve Pois é. para nada. Na hora que a gente Tá. compra, o Não, prazer minha termina. cara não, tá pra baixo, né? Toda hora que a gente compra alguma coisa, o prazer termina, porque agora a gente vai atrás de outra coisa. E de outra coisa. O ser humano sempre está se perguntando, para mim, a pergunta mais importante que a gente devia se fazer, isso eu vi no livro do meu amigo Thomas Schmidt, Liderança Regenerativa. Ele diz assim: o quanto é suficiente para você?
Porque quando a gente não define o suficiente, é muito mais fácil a gente ser ser humano, porque a gente começa a correr atrás de coisas, e não atrás da nossa espiritualidade, da nossa evolução como ser, que para a gente ter para a gente ter cada vez mais, a gente precisa ser melhor, ser mais humano, ser mais próximo. E o ser humano nos afasta disso tudo. Então, quantas vezes eu preciso me perguntar o quanto é suficiente para mim? E veja que esse entendimento é fundamental, porque ao perguntar o quanto é suficiente, tem pessoas que acham que isso é falta de ambição e que isso é ficar num nível que pode acabar com sua vida. Não. Você pode continuar crescendo, você pode continuar vendendo mais, mas você sabe e estar consciente de que o seu suficiente está ali. E tem muita gente que é criticada, né, por falta de ambição, que vem, por exemplo, morar aqui em Pipa, abre uma pousada e tá uma vida massa para essa pessoa que era um grande executivo, que vivia correndo atrás do vento todos os dias, que vivia cheio de produtos que ele não precisava ter. E essa jornada vai mostrando para a gente que muitas vezes a gente chega lá, a gente tem a casa, a gente tem o cargo, a gente tem, mas a gente não está feliz porque a gente não está completo, porque o ser humano não se completa. Ele está sempre sentindo que está faltando alguma coisa. E está sempre fadigado, porque cansaço virou prêmio nessa vida. Virou troféu mostrar que está cansado e que está trabalhando de madrugada. Lembro que há um tempo atrás tinha uma hashtag hard work. Enquanto você dorme, eu trabalho para vencer. O Jason Fried faz uma outra pergunta. Será que os verdadeiros heróis são aqueles que estão de madrugada ralando ou é aquele que já está em casa com a família, cuidando da família? Será que a gente precisa de ter mais horas de trabalho ou a gente precisa ser mais competente para fazer durante o horário que a gente tem que fazer o que a gente tem que fazer? E aí poder fazer as outras coisas que alimentam o nosso corpo, nossa mente e nossa alma. Então, essas reflexões, que são necessárias no meu ponto de vista, fazem com que a gente evolua e perceba: o meu suficiente é isso. Eu posso parar aqui, é o suficiente para eu viver minha vida, mas eu posso querer continuar também. Porque eu gosto, porque eu quero, mas isso tem um porquê. Por que, que eu estou aqui hoje? Então, isso tem a ver com a intenção que muitas vezes a gente faz. O ser humano, ele, pela pressa, pela aceleração, esse tipo de controle, esse tipo de ausência de consciência faz com que cada vez mais a gente esqueça da intenção, do porquê que eu estou ali, do que eu quero daquilo, o para que eu estou fazendo aquilo. Isso é simples, porque se eu vou para qualquer evento e não tenho a intenção do evento, eu saio e digo que o evento foi bom. Mas foi bom por quê? O que é que você está trazendo de lá? E se eu perguntar antes qual a minha intenção? Eu tenho um ponto, né, que quando essa conversa com o Francisco foi se tornando incômodo mais ainda, né, quando eu cheguei em casa e comecei a conversar com a Fabiana, e dizer: "Poxa, isso aqui me incomodou". Aí eu comecei a pensar assim, eu preciso ter a minha intenção todos os dias, eu preciso ser um ser humano melhor para não virar um ser humano. Como é que eu vou fazer isso? Eu fui dar uma lida e vi que uma das maneiras, eu comecei a caminhar, para poder o meu corpo estar bem, me alimentar melhor para o meu corpo estar bem, comecei a ler mais, meditar, para minha mente estar bem, dizendo que isso é bom para mim, não quer dizer que seja bom para você, não é o dos outros, né, o que funciona para você. A melhor ferramenta é aquela que funciona para você. Você troca de ferramenta quando ela deixa de funcionar, né? E aí vem a questão, tá, corpo e mente eu estou cuidando, como é que eu cuido da alma? Que é o terceiro elemento. Como é que eu cuido da minha alma para não virar um ser humano? E aí, na filosofia, eu encontrei a resposta. Praticando as virtudes humanas básicas. Então, eu fui estudar as virtudes humanas básicas. Então, eu tenho, aí veja, eu usei a IA, vou lá no ChatGPT e peço para ela disparar uma pergunta para mim toda segunda-feira. Que virtude humana você vai praticar essa semana? Quando eu respondo a virtude humana, ela diz assim: você pode praticar ela no lado pessoal assim e no lado profissional assim. Na sexta-feira, ela me pergunta: como você se sentiu ao praticar sabedoria, ao praticar temperança, ao praticar reta ação, ou seja, você se manter reto nos seus objetivos, ou a reta atenção, está 100% no aqui e agora? Então, tem lá 16 virtudes humanas básicas. É isso
Quer dizer que eu faço isso toda semana? Não, tem semana que como é que você se sentiu? Péssimo, porque eu não consegui. A pior para mim é a disciplina, a pior de todas. Mas quanto mais você pratica as virtudes humanas, segundo Sócrates, Platão, melhor ser humano você se torna. E quanto melhor ser humano a gente se torna, a gente deixa menos espaço para o ter humano se fortalecer dentro da gente. A pergunta é: você, hoje, o que você tem é para sustentar alguma coisa que não representa você? Ou é algo que você tem porque realmente faz todo sentido na sua vida? E uma outra coisa, se o ser humano não está morto, ele está machucado, como eu falei, o que ele precisa é de acolhimento, então o que eu preciso fazer amanhã para florescer cada vez mais forte o ser humano dentro de mim? Mais seres humanos, vida melhor, mundo melhor. E não quer dizer que a gente não vai ter competição, concorrência, não vamos de vez em quando virar uma noite. Isso só não é uma regra, né? Para que a gente possa olhar para cada indivíduo não pelo que ele tem, mas pelo que ele é. E assim a gente volta para a era do ser humano. Muito obrigado.